Oração da Manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Deus te abençoe sempre. Inicio com você, na presença dos anjos, nosso programa de terça-feira pascal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Fazei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, proclamar o poder do Cristo ressuscitado, e tendo recebido as primícias dos seus dons, consigamos possuí-los em plenitude, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos meditar nesta manhã de terça-feira algo muito importante na nossa vida de cristãos, que é a partilha, que é a solidariedade, que é a fraterna união e comunhão de uns para com os outros. Desde os primórdios, o cristianismo sempre, na esteira daquilo que Jesus fez, ensinou e realizou, somos chamados ao zelo, ao cuidado de uns para com os outros, envolvendo inclusive a partilha dos bens. Quanta beleza nós podemos contemplar ao longo da história da Igreja, acontecidas através destas mãos abertas, mãos que ajudam, mãos que cuidam. Vivemos um contexto de peste, de grande sofrimento, de grande tristeza, preocupação e pobreza. Temos visto de canto a canto no Brasil gestos singulares de partilha, de bondade, tudo enraizado no núcleo central da vida cristã, que é a nossa fé, nossa adesão ao Senhor Jesus. Quem tem o Cristo dentro de si, quem optou por Ele, não consegue ficar parado diante da fome, diante dos que sofrem. Precisamos realmente ativar no nosso coração esse zelo de caridade. Isso não é ideologia, isso não é motivação de ideias, não. Isso vem do ágape, vem da essência de Jesus em nós, que é o amor. Jesus não veio pregar política, pregar ideologia neste mundo. Ele veio trazer a lógica do amor. Tanto que o Papa São Paulo VI pregava muito sobre a civilização do amor. O amor que vem de Deus. Ninguém é capaz de amar de verdade se não tiver a força de Deus no seu coração, pois o amor vem de Deus. Este amor que me dá esta capacidade de olhar para o outro, que carrega em si os sinais do próprio Cristo, no pobre, no sofredor, naqueles que se angustiam. Nós vemos também o Cristo que carrega a cruz. E nós temos dentro de nós esse ímpeto de sermos sirineus uns dos outros, ajudando, estendendo a mão aos que sofrem. Quantos gestos bonitos nós temos presenciado durante esse tempo tão cruel que estamos a viver. Gestos de partilha, pessoas, vizinhos, uns ajudando os outros, aqueles que às vezes são tão pobres, mas que têm um pouquinho partilha com o outro que nada tem. Os serviços de solidariedade vai crescendo também nas nossas paróquias, aqui na nossa catedral,
nós temos um serviço de solidariedade, em que as pessoas doam coisas, alimentos, até brinquedos para as crianças, e assim a equipe da pastoral social vai distribuindo ao encontro destas pessoas que mais precisam na nossa comunidade. Esse gesto da partilha cristã, ele traz ao coração de quem ajuda uma satisfação, uma alegria. Quantas pessoas têm dito para mim: no passado eu fui ajudado, hoje eu preciso ajudar. Isso é bonito e nós precisamos cultivar no coração das nossas paróquias, das nossas comunidades, este zelo, pois estamos entrando numa fase de muita pobreza, de muita dificuldade. O ano passado, logo no início da pandemia, houve aquele grande movimento de auxílio aos que sofrem. Penso que nem seria bem a hora de realizar aquela grande manifestação, uma grande arrecadação que foi feita em todas as comunidades, movimentos, grupos, e agora nós vemos uma situação muito pior e a gente às vezes se sente amarrado pela incapacidade em razão da dificuldade que nós estamos passando de ajudar. Mas Deus é tão bom e Ele vai agindo, e os nossos pobres, os nossos sofredores, sempre vão encontrar o amor de Cristo nas nossas comunidades, por mais difíceis que elas estejam em situação econômica e também de arrecadação. Se você pode ajudar, não deixe de fazê-lo. Está chegando frio e muitas pessoas não têm com que se cobrir. Que o Senhor nos ajude a viver a solidariedade cristã, o amor cristão de verdade. A primeira leitura da missa desta terça-feira pascal é de Atos dos Apóstolos 4, 32, 37. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. A comunidade primitiva dos cristãos, quando ia aderindo a Nosso Senhor, ia formando também este elo de compaixão, de bondade, de solidariedade entre si. Nós temos nestes relatos dos Atos dos Apóstolos uma grande motivação para o exercício comunitário da caridade, onde as comunidades procuram viver esta solidariedade com os que sofrem. Nós temos comunidades de vida que colocam tudo em comum. Isso é uma prática que sempre existiu na igreja e vai existir. Mas estas práticas, elas acabam incitando o coração dos demais à partilha, à bondade, à entrega da solidariedade àqueles que tanto precisam de nós. Precisamos estar atentos a estas dinâmicas que na comunidade cristã nós podemos ir fazendo acontecer, porque elas brotam de um coração justo. A justiça de Deus, ela nos incita a esta grandeza do seu amor. Quão belo são estes grandes momentos de partilha, de ajuda, de solidariedade com os que sofrem. Eu tenho alguns amigos que Deus agraciou com o dom dos bons negócios e que muito ajudam a igreja e as pessoas. São gestos de solidariedade e caridade impressionantes. E muitos deles sempre me dizem: Dom Adair, o que eu tenho não é meu. Deus me deu a graça de possuir, então eu preciso ajudar. Eu preciso usar do meu patrimônio para ajudar, para me solidarizar com os outros. Ora, isso é de uma generosidade, de um significado tão grande. O empresário cristão de fé, ele sabe que a sua empresa, ela não lhe pertence.
ela é de Deus. E Deus lhe deu a graça de administrar para fazer acontecer tanta coisa boa, o emprego, a solidariedade e a ajuda também à igreja. Vamos cada um fazer a nossa parte, desde o rico até aquele que é mais pobre, mas que também ajuda os outros, pois não há quem seja tão pobre que não possa também colaborar com alguma coisa. Os tempos são difíceis e os gestos de solidariedade cristã, de amor cristão, vão se multiplicando e dando sentido à vida de tantas pessoas, aos que recebem e aos que ajudam, pois há muito mais alegria em dar do que receber. Pai Santo, Deus de amor, abençoa os pobres, os que sofrem, os que não têm nada na mesa para dar aos seus filhos hoje. Toca, Senhor, o coração dos cristãos com o dom da generosidade, do ágape, do amor, para que estes que sofrem possam ser alentados com a ajuda daqueles que têm um pouquinho mais. Abençoa, Senhor, a generosidade cristã das nossas paróquias, das nossas obras sociais, daqueles que trabalham ajudando os que sofrem. Não deixe, Senhor, faltar o necessário para que as crianças tenham o que comer, os idosos, as pessoas desempregadas. Pai Santo, vela sobre nós e dai-nos a graça do combate à peste da fome, da doença e do sofrimento. Amém. Pela intercessão dos santos anjos de Deus, nossos anjos da guarda, venha sobre você, prezado ouvinte, e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, assim seja. Até amanhã, se Ele nos permitir.